Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. E pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento nós possamos acalmar o nosso coração, tentarmos esquecer dos nossos problemas diários, sentir essas emanações benéficas que a espiritualidade derrama sobre nós. Permita, Mestre, que nós possamos, junto com os nossos mentores espirituais, nos harmonizarmos com o ambiente, para que possamos absorver, Senhor, todos os ensinamentos que serão transmitidos aqui na noite de hoje. Pedimos aos nossos companheiros que aqui não puderam chegar na noite de hoje, que também, Senhor, recebam essas emanações fluídicas de bênçãos e de paz. E agradecidos imensamente, Senhor, pedimos a permissão para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Hoje a nossa irmã Cristina vai falar sobre a beneficência. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, aqueles que estão hoje pela primeira vez aqui. É um grande prazer recebê-los em nossa casa. Bom, o tema da noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre beneficência. Está lá no Evangelho, no capítulo 13, na parte de instruções dos espíritos. Antes de falar um pouquinho da beneficência, bom, eu só queria justificar, eu estou com o computador aqui porque eu ia fazer uma apresentação, mas não conseguiu, está desligado e eu não consegui projetar. E tinha algumas figuras, algumas imagens, inclusive um vídeo que eu gostaria de passar para vocês no final, mas não vai ser possível. Se for o caso, Roberta, eu passo para você e você coloca, né? Quando colar. Bom, primeiro vamos falar da beneficência, a beneficência no mundo, fora da doutrina espírita. Como que é vista a beneficência? Ela é uma ação prática. Esse é um artigo que eu tirei de uma jovem, chama Patrícia, de um site, acho que é comunicação.com. Beneficência, ação ou a prática de fazer o bem ao próximo, conhecida também como filantropia, e onde uma ou mais pessoas se reúnem e atuam generosamente com os demais, aqueles que necessitam de auxílio, de amparo. E é comum, quando se fala em beneficência, que se escute falar em bazares beneficentes. Nós mesmos, aqui na nossa casa, nós temos um bazar, fazemos aqui, lá no Lar dos Velhinhos, que é uma instituição, o Lar de Idosos Maria Madalena, que pertence ao Instituto Integridade, também é feito um bazar. E a intenção desse bazar é uma ação para que se consiga arrecadar fundos, para que se consiga também executar essas ações, algumas ações ligadas à beneficência. Então, a arrecadação, ela acaba sendo um apoio financeiro para subsidiar as despesas que são necessárias para conseguir realizar essas ações. Ela foca muito, a beneficência ela foca no bem-estar daquelas pessoas de diferentes faixas etárias, como crianças, jovens, adultos e idosos. Diversas são essas ações beneficentes. Por exemplo, orfanatos que são criados, né, são fundados para receber as crianças desamparadas, casas de repouso para os idosos, casas de recuperação para jovens, adultos.
e outros locais que oferecem apoio e abrigo para pessoas que se encontram em situação que nós chamamos de vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estão desabrigadas, não têm um lar, não têm uma casa para morar e moram pelas ruas, dormem nas ruas, e estando nessa situação, ela já também não tem como produzir o seu alimento, então é uma dificuldade grande para elas. E aí a beneficência entra para auxiliar essas pessoas. Existem as ONGs. O que é ONG? ONGs são as organizações que costumam realizar as ações de ajuda ao próximo. Então, elas são, essas ONGs, quando elas se formam, o intuito delas é que elas recebam doações, ou em espécie, ou doações materiais, tipo roupa, sapato, objetos que são necessários, para que elas possam repassar àqueles que estão necessitados. Então, elas são... Dentro das ONGs também, elas proporcionam educação gratuita para jovens, crianças, enfim, hoje, em todas as idades, nós encontramos ONGs direcionadas a realizar ações para auxiliar toda e qualquer pessoa que esteja em situação de risco e vulnerabilidade social. ONG é uma sigla que é a sigla da Organização Não Governamental. É uma organização chamada do terceiro setor. Ela não tem finalidade lucrativa. A finalidade dela é somente repassar aquilo que ela recebe para essas pessoas. Então, elas estão enquadradas no terceiro setor da sociedade, que é dividido em 3 setores. O primeiro é o governo, que tem responsabilidades com a sociedade como um todo, com a nação, toda a nação, de proporcionar o básico, a saúde, educação, segurança. E depois temos o segundo setor, que são as empresas privadas, aquelas que atuam dentro da sociedade, mais empresas privadas, com fins lucrativos também. E o terceiro setor são essas organizações que não têm o fim lucrativo e são conhecidas como as ONGs. Alguns exemplos de ações e práticas ou eventos que são relativos à beneficência. Bom, a organização beneficente, que seria a instituição ou entidade dedicada a realizar ações altruísticas ou filantrópicas para ajudar as pessoas que passam por diversas necessidades. Temos um exemplo de organização beneficente, o nosso Instituto Integridade, que abriga o Lar Maria de Madalena e a creche, sendo que ele tem um convênio com o governo para poder dar essa assistência necessária a esses assistidos. Um evento beneficente, o que é? É um almoço, um bazar, uma festa junina, como nós fizemos aí há 2 semanas, para conseguir arrecadar fundos para auxiliar a instituição naquilo em que ela vamos complementar aquilo que ela recebe do governo, que nem sempre não. Sempre o repasse que é feito do governo para a instituição nunca cobre todas as despesas que a instituição tem. Então, são precisos realizar vários eventos para que se possa arrecadar os fundos necessários para complementar. E sempre, esses eventos, eles são sempre realizados em prol de causas de caridade. O trabalho beneficente. O trabalho beneficente é aquele que é realizado, são atividades voluntárias realizadas por pessoas que se colocam à disposição, se colocam como voluntários para auxiliar tanto a organização quanto aos eventos.
Então, nós tivemos na festa junina por volta de 300 voluntários que trabalharam para fazer com que o evento acontecesse. Nós temos na nossa casa um trabalho de sopa que vem sendo realizado já há uns 4 ou 5 anos, e esse trabalho é feito todo por voluntários, desde as doações arrecadadas até a produção e distribuição da sopa. No bazar também são voluntários que tomam conta. Então, esse trabalho, juntando essas pessoas todas, elas se colocam nessa condição de beneficiar outras pessoas. Então, um exemplo, se eu me proponho a trabalhar na sopa para ajudar a produzir, eu estou dispondo de um tempo para vir aqui, abrindo mão de um tempo meu, não como um sacrifício, não estou sacrificando para vir trabalhar e produzir com aquele alimento que foi doado por outras pessoas que também são beneficiários, pessoas que ajudam na beneficência, na entrega dessas doações. Aqueles que vêm buscar a sopa para distribuir também, voluntários. Então, a gente vê que são várias pessoas envolvidas nesse processo. E é muito importante esse trabalho. E a gente vê, lembrando agora recentemente, e ainda estamos nesse processo de auxílio, a um estado quase que na totalidade, que foi o Rio Grande do Sul, com as chuvas, com tudo que os acontecimentos que tiveram. Então, várias mobilizações do país inteiro, até fora do Brasil, aconteceram para que se conseguisse juntar as doações, fundos, em dinheiro, para auxiliar o Estado a se recuperar. Existe uma organização humanitária, que é uma ONG, um tipo de ONG, chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Ela não está ligada a nenhuma religião, apesar de que, na maioria daqueles que têm se colocado nesse trabalho, são pessoas que já são da doutrina espírita, têm um conhecimento nessa área, mas tem pessoas de muitas outras religiões que participam. E essa organização, a Fraternidade Sem Fronteiras, ela atua em alguns dos lugares mais pobres do planeta, como África, principalmente na África, mas ela está espalhada aí por alguns continentes, alguns países em alguns continentes do planeta. E eles têm a esperança e o profundo desejo de ajudar a acabar com a fome, que é a pior situação que um ser humano pode se encontrar. Porque a fome, a gente sabe que a pessoa adoece e morre se não tiver o alimento. Então, esse grupo da Fraternidade Sem Fronteira faz um trabalho maravilhoso. Se alguém tiver interesse, quiser conhecer, é só acessar a internet e pesquisar. O trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Bom, além das doações, que a beneficência, ela acontece, como já falamos, através de doações recebidas. Então, a doação beneficente, ela aqui é uma ação onde a pessoa ou empresa contribui com dinheiro, bens materiais ou ainda com seu tempo para ajudar essas causas de caridade. Fundação Beneficente, as ONGs, é uma organização, já falamos, sem fins lucrativos e voltada a financiar e apoiar os projetos que são criados. Existem vários projetos no país, o Brasil tem muitas organizações, muitas ONGs, em todas as áreas, em todos do que nós imaginarmos, existem ONGs trabalhando para o bem-estar daqueles que precisam. A beneficência pode ser imposta? O que remete à beneficência? Se nós estamos falando que a beneficência são atos voluntários de bondade e caridade, onde uma pessoa ou organização
que pode estar movida pela compaixão, resolve de forma consciente ajudar outra pessoa ou grupos que necessitam, ela não pode ser movida, aliás, ela não pode ser imposta, porque isso vai depender também da empatia, além da compaixão, da empatia daqueles que se colocam à disposição para trabalhar nessas causas beneficentes. Então, desse modo, isso é algo que a empresa ou grupo de pessoas tem a fazer de vontade própria. A imposição da beneficência, ou seja, quando alguém é forçado a realizar esses atos de caridade, entra em conflito com o conceito base da beneficência, descrita como uma ação voluntária e compassiva. Impor que alguém seja beneficente também seria visto como uma violação dos princípios de autonomia e de liberdade pessoal. Esse artigo, tirei algumas coisas da Priscila Souza. Ela fala sobre beneficência no site conceito.d. Aí vocês, outras pesquisas que quiserem fazer de outros temas, nesse site tem informações. Bom, agora vamos ver como é que a doutrina espírita, ela vê a beneficência. Então vamos fazer uma breve recordação aqui dos estudos que nós estamos fazendo já há algum tempo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, que tem o título de Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Está muito seco. Desculpa, gente. Está muito seco e hoje já amanheci com a garganta um pouco ruim. Então, nesse capítulo, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, já foram estudados os seguintes temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar pobres e estropiados. E agora nós estamos estudando as instruções dos espíritos, que sempre estão no final de cada capítulo, onde esses irmãos do plano espiritual, eles vêm nos trazer, acrescentar um pouco mais de informações a respeito dos temas estudados. Então, só para relembrar aqui rapidamente, o fazer o bem sem ostentação sinal incontestável de uma grande superioridade moral, ou seja, eu faço, mas eu não demonstro aquilo que eu estou fazendo. Eu procuro fazer sem que precise estar demonstrando ou falando para alguém o bem que está sendo feito. Aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita caracteriza a beneficência modesta. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além de caridade material, constitui a caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio, salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Então aqui é a recomendação de quando se for tentar ajudar alguém, se for possível oferecer a ele um serviço, para que ele não se sinta humilhado, e então ele é bem melhor do que dar simplesmente a esmola por dar. Infortúnios ocultos são as calamidades particulares que passam desapercebidas, pessoas que jazem sobre uma cama miserável sem se queixarem. Somente a verdadeira generosidade sabe descobrir esses infortúnios discretos e ocultos sem esperar que venham pedir assistência. Quantas pessoas estão
por aí, em algum lugar, passando dificuldade, passando necessidade, porque estão doentes e não conseguem sair de casa para trabalhar ou para alimentar a sua família. Então, a gente fica esperando que chegue um pedido de ajuda, mas se formos realmente generosos, sabendo que existe alguém nessa situação, nós temos como obrigação, como espíritas e cientes já do que é a caridade, do que é o trabalho da beneficência, a gente ia atrás dessas pessoas e oferecer a ajuda, ou nem precisamos chegar lá e oferecer, mas já levar aquilo que achamos que seria necessário para que essa pessoa consiga, pelo menos, se alimentar um pouco melhor, tomar uma medicação para que ela consiga recuperar a sua saúde e voltar a realizar as suas atividades. O óbolo da viúva, o nome é dado a uma moeda grega de pouco valor, e ela é aquela doação feita por aquela pessoa que tira do bolso o último centavo que ela tem. Ela sacrifica, ela se priva de ter para poder doar. Então, essa é a lição do óbolo da viúva, que na balança de Deus ela pesa mais do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. E convidar os pobres e estropiados está relacionado àquela questão da gente dar sem esperar retribuição. Uma metáfora aqui usada para representar essa condição. Porque aquele que oferece uma ajuda, mas esperando receber uma retribuição, mesmo que seja no sentido de querer a própria gratidão daquilo que se fez, já está fugindo um pouco das recomendações da doutrina espírita no sentido de exercitar a caridade. Nas instruções dos espíritos, ele, antes de falar da beneficência, ele fala da caridade moral e material. São duas mensagens de Irmã Rosália e de um espírito protetor, uma dada em Paris no ano de 1860, outra em Lyon no ano de 1860 também. E a da Irmã Rosália, ela diz assim: quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Porque a caridade moral, nós sabemos que é aquela que a gente tem que saber. Nós temos que ser indulgentes, temos que ser pacientes, tolerantes, saber perdoar. E, na maioria das vezes, são situações que nós não conseguimos resolver na nossa vida. Não se incomodar, consiste essa caridade em suportar uns aos outros, e é o que menos fazemos nesse mundo inferior em que estamos momentaneamente encarnados. Não se incomodar com as faltas alheias também é caridade moral. Se eu for dar assistência para alguém, mas ficar cobrando dela comportamentos, nós fazemos aqui distribuição de cesta básica. Então, todo sábado, quando as pessoas chegam, que vêm tomar a sopa, tem aqueles que são cadastrados e vêm atrás, vêm para receber a cesta básica. E de vez em quando a gente sai aí alguém chega para a gente e fala assim: olha, vocês estão dando cesta básica, mas o fulano está saindo ali, está vendendo ali mais lá na frente. Eu não posso me colocar na condição de ficar cobrando essa falha dessa pessoa. Ela veio pedir ajuda, a gente está dando a ajuda que ela pediu. Agora, o que ela está fazendo com a ajuda que ela está recebendo é responsabilidade dela, né? Infelizmente, a gente não tem como controlar todo mundo, nós não temos isso. E muitas vezes nós fazemos isso dentro da própria casa,
com alguém da nossa família que está passando por dificuldade, uma situação complicada, e aí a gente quer ajudar, mas ficamos cobrando que ele mude o comportamento, e nós sabemos quanto é difícil a mudança. Quantos defeitos nós não temos? Nós temos e não conseguimos mudar. Todos os dias nós prometemos: não, a partir de amanhã eu não vou mais me comportar dessa forma, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E aí quando a gente vê, a gente já está fazendo de novo. Então, como dizem alguns estudiosos da doutrina espírita, essa mudança do homem, do ser humano, das suas dificuldades, ela não é feita assim, nem numa encarnação, porque são hábitos que nós adquirimos de vidas e vidas anteriores. Nós temos uma bagagem muito grande que trazemos conosco. Então nós falamos assim, expressamos a nossa vontade de fazer a mudança, mas ficamos naquela dificuldade. Mas já é uma tentativa. Cada vez que a gente fala, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero mudar, se eu não conseguir nessa, eu não posso falar isso, se eu não conseguir nessa, na outra eu consigo. Mas se realmente eu não conseguir nessa, eu terei outras oportunidades para fazer isso. Mas sabendo que está ficando cada vez mais apertado, cada vez mais complicada a situação. Então, se eu tenho consciência de que é difícil fazer as mudanças que eu preciso em mim, quanto mais eu cobrar do outro. Então, é isso que a irmã Rosália fala, né? Que nós não podemos nos incomodar com as falhas alheias. Quando nós conseguimos nos comportar, esse incômodo não nos atinge, é uma forma de caridade moral que estamos praticando. E esse espírito protetor, que também vem falar sobre a caridade material, ele diz: como fazer a caridade quando não se tem o necessário? São aqueles casos da pessoa dizer assim: mas eu não tenho como tirar, eu ganho muito pouco, eu não tenho nada, eu já tenho pouca coisa, eu não posso doar aquilo que eu tenho, né? Então, ele fala que a caridade se faz de várias maneiras. Podeis fazer em pensamento, ou seja, através de uma oração por alguém, não pensando mal de alguém, procurando corrigir aqueles sentimentos que nós temos e que não expressamos verbalmente, mas que no nosso pensamento a gente, quando encontra ou quando ouve falar de alguém, a gente já vem logo aquele pensamento negativo. Não, vamos procurar corrigir isso aí, né? Em pensamentos e em palavras. E palavras quando eu tenho oportunidade de conversar e de mostrar que existem outros caminhos e que a pessoa pode buscar, se ela assim o desejar. E em ações, e que são as ações, esse Espírito diz, praticando a beneficência, que é o que nós falamos aqui das ações no mundo. Bom, dentro das instruções dos Espíritos, nós temos alguns que nos deram algumas orientações também. Um deles é Adolfo, bispo de Alger, e ele deu essa mensagem em Bordeaux, na França, no ano de 1861. Então ele diz que a beneficência vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces das alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pelas indiferenças. Compreendei quais são as vossas obrigações com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo as que são mais dolorosas. Lembrai-vos da palavra do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos e a felicidade. E na caridade, que deveis procurar, na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida.
Às vezes estamos numa dificuldade muito grande, passando algumas aflições, e quando nós olhamos para o lado, ou olhamos para pessoas ou famílias que estão numa condição inferior àquela em que nós nos encontramos, aí nós paramos para pensar, não, o problema dele é pior do que o meu, eu não posso reclamar, eu não posso querer mais do que eu já tenho, eu tenho que agradecer. A outra instrução é do Espírito São Vicente de Paulo, Paris, 1860. Ele fala: sede bons e caridosos, eis a chave do céu que tendes nas suas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Porque se nós não expressarmos nosso sentimento de amor ao próximo, exercitando a caridade, exercitando a beneficência, de que forma que nós vamos demonstrar esse amor? Sede bons, amparai vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Quantos são aqueles que deixam de auxiliar, de ajudar, porque são tomados pelo egoísmo? Preferem juntar, guardar, do que dar daquilo que está sobrando. E aí, quando não usa, ficou guardado, desencarna, e aí ainda vai gerar um outro conflito, porque dentro da família vai se criar situações complicadas para que aquele valor, aquelas coisas que o que desencarnou deixou, vai gerar conflitos ainda. Então, como nós temos que aprender a praticar o desapego, e é uma oportunidade muito grande que a beneficência nos oportuniza, de praticar o desapego, ver daquilo que realmente às vezes precisa ter 2 liquidificadores dentro de casa, precisa ter. Então, assim, vamos olhar aquilo que realmente é possível abrir mão e passar para adiante para aqueles que estão necessitados. A caridade é a âncora eterna da salvação de todos os mundos, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude que ele transmite à criatura. E eu gostaria aqui de trazer alguma informação que eu fiz uma pesquisa sobre São Vicente de Paulo. Ele é fundador das obras vicentinas. E ele tem algumas coisas interessantes da vida dele que eu não tinha conhecimento. E fala assim: inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo foi o criador de muitas obras de amor e caridade. Sua vida é uma história de doação aos irmãos pobres e de amor a Deus. Existem diversas biografias dele, mas nenhuma delas conseguirá descrever com total fidelidade quem foi Vicente de Paulo. Porque ele tinha um grande amor pelos irmãos necessitados. Então, muitos acham que a maior virtude de São Vicente é a caridade, mas sua humildade ainda era maior do que essa virtude da caridade que ele praticava. Então, ele sempre buscava o bem da igreja e daqueles que estavam ao seu redor e necessitados de ajuda. A Associação dos Filhos de Maria, hoje conhecida como Juventude Mariana Vicentina, foi criada a pedido da Virgem Maria, que apareceu a Santa Catarina Laboré na noite de 18 de julho de 1830. E as conferências vicentinas, fundadas por Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, também foram inspiradas por Vicente de Paulo. Estão espalhadas no mundo inteiro e vivem permanentemente seus exemplos e ensinamentos. A curiosidade interessante de Vicente de Paulo é que 52 anos após a morte dele, foi feita a exumação do corpo dele pela primeira vez diante de 2 médicos. E, para surpresa de todos, além dos 2 médicos, autoridades da igreja e outras testemunhas. E, para surpresa de todos, o corpo dele foi encontrado incorrupto, ou seja, perfeito.
perfeito. Somente o nariz e os olhos estavam com sinais de deteriorização. E mesmo assim, só depois de 20 anos depois, que foi feito um novo processo, né, por conta da canonização, que o corpo dele já se encontrava em estado de composição, mas por conta de águas da chuva que entraram, né, e ajudou. Então, é uma coisa muito interessante, né, porque quando que a gente vai pensar que uma pessoa, depois de 57 anos de desencarnada, quando exumada, vai estar com o corpo íntegro ali. E, como diz aqui, depois da sua canonização, que daí o corpo se desintegrou de vez, tá? E então, pela sua caridade, pelo seu comportamento diante dos pobres e o amor que ele dispensou a todos esses, é uma alma realmente merecedora de ser chamado de santo. A próxima é Cáritas, que tem duas instruções dela, mas ela fala na primeira em relação àquelas pessoas, as mães que estão e seus filhos que estão com fome, da necessidade de se buscar e auxiliar essas pessoas. As outras são os idosos, que estão pelas ruas também, da necessidade de se ou trazê-los para algum abrigo, ou levar eles para algum lugar onde eles possam receber a assistência, porque ela diz que ela se fez, né, a caridade para que as pessoas possam, através da caridade, estender e auxiliar esses irmãos. E ela fala assim, que existe da árvore de Deus, que todos aqueles que agirem dessa forma, caridosamente, auxiliando, ela fará com que essas boas ações sejam... Ela diz assim, que a árvore da bondade, da beneficência, ela é inesgotável, ou seja, como tem vários ramos, a beneficência pode ser realizada em várias áreas, então ela nunca irá acabar, sempre se terá a oportunidade de praticar a beneficência. E a outra mensagem dela é quando ela fala da necessidade, aquelas que tem tempo, que possam se doar seu tempo, ou para vir fazer a sopa, ou para costurar, fazer roupa, confeccionar roupa para aquelas crianças, para as pessoas que estão... Agora a gente está entrando no inverno e sabemos quantos são, até pelo aumento de pessoas que se encontram nas ruas, como não deve estar sendo difícil para eles passar, né, frio. Então ela recomenda que façam-se roupas para doar para essas pessoas também. E a outra de um espírito protetor, que fala sobre a caridade indulgência, da caridade material, e ele traz para nós o exemplo do rico e do pobre. O rico que deu bastante, ajudou, fez várias doações, e o pobre que quase não tinha nada. Então, esse espírito, ele fala que quando eles morreram, tinha 2 sacos, o do rico e o do pobre. O do rico, e cada um foi colocado numa balança. E o do rico, por mais doações que ele tivesse feito, ficou mais leve que o do pobre. O pobre tinha pouquíssimas doações ali, foi que pesou, e aí Deus falou, né, para aquele que diz assim: você doou muito e ganhou os aplausos do mundo, porque usou do seu orgulho para isso. E ele que não tinha nada e que mesmo assim, não tendo nada, ainda tentou ficar humildemente na condição de doador, esse sim, esse merece estar à minha direita. O outro ainda foi sendo considerado porque, de uma certa forma, ele praticou a caridade, mas ele ficou numa situação
bem diferente daquele que era o pobre. E por fim, tem uma mensagem também, uma instrução de João. Ele fala que trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é teu único tesouro. Sejam os instrumentos da providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento que o ouro e a prata, tecido pelos vossos dedos, se transforme em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Isso aqui ele se refere aos artistas, aos poetas, aos pintores, aos literatos, aos escultores, seja, artistas de todo gênero. E se eles não têm, eles podem, com o seu conhecimento dentro daquela área, proporcionar eventos gratuitos. E dali os recursos que ele conseguia angariar, doar para fazer a caridade. Então todos vós podeis dar, a qualquer classe que pertençais, terás sempre alguma coisa que possa ser dividida. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis o cêntuplo lá em cima, o que semeaste em benefícios aqui embaixo. Então, era essa as considerações e os estudos que a gente precisava fazer, as reflexões essa noite sobre essa questão da beneficência. Recomendamos que se faça a leitura de todo o Evangelho, não só desse capítulo, mas de todos aqueles que ainda não fizeram, que comecem a ler e a estudar e a entender um pouco mais da importância que a doutrina espírita tem nas nossas vidas. Muito obrigada a todos pela paciência. Nós começamos em dezembro de 2018, mas a sopa não veio daqui, né? Nós somos ligados ao Lar dos Velhinhos, que aqui é a coordenação do Lar dos Velhinhos. Lá já houve a Casa da Sopa, que o Jorge Cauí fundou. Porque tinha muitas pessoas que nessa região que não dispunham, né, de alimentação, e começou-se então a fazer durante os 3 períodos do dia, né, manhã, tarde e noite, refeições frugais para que essas pessoas pudessem se alimentar. E nós tivemos então no final da década de 1990 a distribuição de até 3.000 refeições por dia nesse espaço denominado Casa da Sopa. Depois, por uma questão estrutural, essa edificação ruiu, ficou sem uma continuidade da produção da sopa. No ano de 2018, nós tivemos um trabalho executado no SESOM, que eram as cartas consoladoras. Então nós começamos a fazer apenas 2 ou 3 caldeirões de sopa, e ao final desse trabalho nós convidávamos as pessoas que fossem de retorno às suas casas, que buscassem então a prática da caridade, buscando os nossos irmãos invisíveis. Invisíveis explicando, essas pessoas que no nosso dia a dia, elas não possuem um teto, não possuem um local para ficar, e muitas vezes então os nossos olhares seletivos, eles não identificam essas pessoas que se encontram pela rua. O objetivo é servir ao nosso próximo, alimentar o ser humano de corpo e alma, dar amor, carinho, respeito humano, retornar a essas pessoas e mostrar para eles que existe quem se preocupa com eles. A espiritualidade está aí nos auxiliando a auxiliar essas pessoas que tanto necessitam do nosso carinho e nosso respeito. Ela começa pelos voluntários, pelos doadores. Nós temos um grupo aqui da casa, Sebastião Marte,
E nesse grupo, as pessoas procuram nos ajudar. Na rede social, onde nós colocamos aquilo que seria necessário para a sopa e as pessoas então doavam 1 quilo de cenoura, enfim, 1 quilo de carne e depois de angariar tudo isso, um dia para nós colocarmos tudo em condições de ser manuseado e às sextas-feiras sempre, na parte da tarde, às 14 horas, nós cortamos os legumes, deixamos tudo preparado, botamos na geladeira. De sorte que no sábado, quando chega por volta de 6 da manhã, nós iniciamos o trabalho da produção propriamente dito, onde outros voluntários chegam e nós então, por volta de 9 horas da manhã, tiramos 1 hora para a evangelização. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois da evangelização, começamos então a embalar a sopa. E a produção das sopas, dessas vasilhas de 500 ml, dá-se o número aí acima de 500, entre 500 e 600 sopas que são colocadas. A gente entrega essa sopa em Brasília toda, entrega até no Goiás, e ela sempre está a tempo e a hora. Mas e o nome? Nossa sopa chama-se Sopa Fraterna Chico Xavier. Como sempre foi um exemplo para todos, principalmente nessa área da caridade, é alguém que nós fazemos absoluta questão de relembrá-lo. É um trabalho feito por voluntários, por doadores. Simples trabalho, né? Mas que tem dado oportunidade a muita gente, né? Porque nós temos lá hoje a Mocidade Espírita da Casa de Sebastião Mártir, que chega conosco já nesse trabalho inicial, porque daqui a pouco serão os trabalhadores do futuro, já totalmente entrosados e imbuídos dessa possibilidade. Eu sinto que eu estou contribuindo com outras pessoas, ajudando elas, e também eu sinto que quando eu venho pra cá, eu sinto que minhas energias se renovam, sabe? Fazer algo por alguém e contribuir na caridade mesmo, justamente essa prática da caridade. E ver um pouco, por mais que a diferença seja, a gente acha que é mínima, né? Que é um pouquinho, mas aquele pouquinho é muito. E é aquilo que faz uma diferença no dia de alguém. Faz uma diferença no que ela está sentindo, no olhar, no que ela recebe. E pra gente também. Só do fato de eu estar ajudando lá dentro, assim, e depois as pessoas distribuírem, eu sinto que eu tô meio que numa rede ajudando várias pessoas, e isso meio que conecta e vai ajudando mais e mais pessoas. Um trabalho em conjunto parece até uma... Como eu posso dizer? Parece até uma orquestra, assim. Na verdade, eu já trabalhei em várias etapas da sopa, né? Da confecção, da distribuição, né? O que eu mais identifiquei, que eu sou mais assíduo, é na lavagem das panelas, né? Dos utensílios que é utilizado. Aí eu sempre estou aqui com boa vontade, aí, né? Na medida do possível, para dar esse auxílio. Traz uma satisfação muito grande, né? Me traz assim, nesse período que a gente está aqui dedicando, né? A sopa, né? Em todas as etapas que eu participei, a gente sente assim, calma, assim, um benefício espiritual muito grande, que às vezes falta até palavra de pronunciar, né? Às vezes eu saio do meu trabalho, venho para cá e quando eu chego em casa parece que eu tava descansando. Eu não estava aqui, né? Na sopa. Não é só o prato de sopa que nós oferecemos o conforto de conversar com essas pessoas, aqueles que necessitam de uma cesta básica, nós ajudamos o medicamento para suas famílias. Eu já estava viciado no crack e eu fui e troquei o crack pela cocaína pensando que eu ia conseguir. Mas também não consegui, aonde eu perdi meu casamento, perdi casa própria, perdi tudo que eu tinha. E por vergonha, né, de não conseguir lidar com isso, fugi de novo para São Paulo. Aí foi a gota d'água. Quando eu cheguei em São Paulo, deparei com Cracolândia, com albergue, aí fui conhecer como viver na rua.
E aí eu acabei ficando ali uns 3 anos em São Paulo e me aprofundei em ser um morador de rua. Aí eu vim para Brasília sempre procurando um lugar novo para tentar uma vida nova. Mas em um desses lugares eu consegui um apoio, porque sozinho para sair da rua, dos vícios, é muito impossível, muito impossível. Precisa de ter um abraço, precisa de ter pessoas que acreditam, que te amam, que te ajudam. E eu sempre procurando vir para Brasília. Chegando aqui em Brasília, e logo quando eu cheguei, eu fui até o pessoal que mora na rua, né, para pedir um cobertor, perguntar se eu poderia dormir ali com eles. E fiz amizade, e eles falaram, ó, sábado a gente vai buscar uma sopra ali e se cadastrar para pegar uma cesta básica, uma roupa, se você precisar, a gente vai te levar lá. E no sábado, os moradores de rua ali do terminal, onde eu fiz amizade, me trouxeram aqui e me apresentaram aqui esse lugar. Onde me acolheram, onde eles iam até lá. Quando eu não vinha cá, eles iam até lá com o carro entregar sopa, me dar uma palavra. E onde foi feito o convite para mim fazer um tratamento, né? Se retirar, né, da sociedade um pouco e fazer um tratamento, conhecer sobre a minha doença, que chama adicção, conhecer sobre o que é. E nesse momento que ele foi acolhido ali dentro, foi feito a ele um convite. Se ele não gostaria de ir a uma comunidade terapêutica, a ter a possibilidade de um acolhimento e ter uma mudança, né, de vida. E ele então, naquele momento, no momento de lucidez, né, ele resolveu sim ser encaminhado. Então é muito bonito, né? Porque depois, quando estava completando os 3 meses, ele pode dar a primeira saída e ele pediu ao nosso irmão Vitor, lá que foi um dos que nos ajudou a encaminhá-lo para Salve-a-Si, que ele gostaria de ir lá na sopa, porque ele queria viver de novo aquele momento, né? E testemunhar para as pessoas que aquilo que nós fizemos por ele não foi em vão. E esse abraço todo, esse amor todo que eu estou vivendo hoje, eu já nem sinto mais vontade de usar droga. Hoje eu já consigo ter dinheiro no bolso, sem ter que correr para usar droga. Consigo, entendeu? Estou conseguindo voltar a falar com a minha família de novo. Estou falando com a minha família através de ligações, de vídeo. Então eu estou conseguindo reconquistar a minha vida, né, e viver, né, porque eu não vivia, né, eu sobrevivia, né. E a gente fica realmente tocado, de muita emoção, porque são pessoas que estão aí do nosso lado e nós às vezes não temos a capacidade de ver. Atrás desse prato de comida existe o apoio espiritual. Os trabalhos benfeitores, dos terapeutas, né, que vêm a agregar fluidos benéficos para aqueles participantes e para aqueles que vão receber essa sopa. Eu, muitas vezes, fico até emocionado, né, de ver esse trabalho gratificante no campo espiritual e assim no campo material também. Eu acho que o amor, o carinho, o respeito que a gente tem pelo ser humano, a gente só sente bem. É um bem-estar assim, que só nós mesmos e Deus, Chico Xavier nos dando força aí, nossa espiritualidade aí nos ajudando, né? Pra gente seguir nossa jornada aí, tá aí toda semana. Gente, de verdade, tudo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo com muito bônus, com muita coisa. Assim, sempre quando eu espero algo, Deus está me dando muito mais. Até nesse dia, quando eu cheguei aqui, que eu sentei aqui, que eu comecei a ouvir vocês cantarem. E eu fui ver na letra, parece que a letra e a música foi feita para mim, né? Detalhes. Deus é muito detalhista, sabe? Esse lugar aqui, eu não tenho dúvida, é um lugar de Deus, sabe? Eu sentei ali, eu fui vendo ali no retro as palavras, eu fui embalando a sopa ali, eu fui vendo, a época eu estava ali na barraca comendo, 2 horas da manhã, chorando, querendo sair daquela vida
Cara, assim, esse dia, essa manhã que Deus preparou com cada um de vocês, está salvando a minha vida, de verdade. Está me dando uma força para mim poder continuar a lidar com meus comportamentos, né? A fazer um hábito, né? de fazer o bem, de querer o bem, de me corrigir, de prestar atenção, de ajudar. Então, assim, de coração mesmo, eu vou levar vocês em todas as minhas súplicas a Deus. Eu vou estar sempre lembrando, assim, o trabalho lindo que vocês fazem no Sopa aí. Às vezes vocês pensam que é só ali de malar, mas aquilo surge algo, cara, de você pegar um alimento e comer e olhar, sabe? E ver que você foi querido, mesmo você estando ali naquela doença. Então, assim, resumindo, cara, o amor que eu sinto aqui e que eu senti aqui desde o começo daqui, da minha vinda aqui, é esse resultado de mudar de vida, de querer família e, entendeu, de querer ajudar. Muito obrigado mesmo, de coração, gente. Me sinto hoje uma pessoa mesmo importante, me sinto uma pessoa feliz, alegre, entendeu, decidida, assim, sem palavras, hein? Que Deus abençoe e continue, né? Que já abençoe vocês demais, continue abençoando a cada um de vocês aí. Obrigado. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece para finalizar essa primeira parte das nossas atividades, pedindo aos irmãos, os médiuns, que se coloquem para o passe. Vamos fechar os nossos olhos físicos, aqueles que assim quiserem, e buscar dentro dos nossos pensamentos, direcionarmos as nossas súplicas ao Mestre Jesus, Ele que sempre está junto de nós, nos auxiliando, colocando vossos prepostos e os espíritos protetores, amigos, ao nosso lado para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Mas, juntamente com essa súplica, queremos agradecer pela oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade da saúde, a oportunidade de termos condições de nos alimentarmos e podermos auxiliar aqueles que assim necessitam. Que possamos ficar atentos aos irmãos que se encontram nas condições piores, para que possam receber, através do nosso trabalho, das nossas mãos, o auxílio necessário. Pedimos a Deus que não desampare, sabendo que isso não acontece, mas pedindo que dê força e coragem àqueles que se encontram em dificuldades, sejam psíquicas, sejam físicas, sejam de saúde. Aqueles que se encontram passando pelos processos espirituais de uma influência, que os irmãozinhos
possam ser encaminhados aos locais de tratamento no plano espiritual, às colônias espirituais. Queremos também pedir pelas famílias de todos aqueles que aqui se encontram hoje e daqueles que também não puderam aqui estar, mas de toda a família, de toda a humanidade, que nós consigamos ser pessoas melhores, abrir mais nossos corações, ter mais compaixão, mais empatia, mais piedade. Querido Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos ao patrono desta casa, Sebastião Marte, e sobretudo a Deus. E que nós possamos retornar nos próximos dias para continuar os nossos estudos e as reflexões dos ensinamentos de nosso querido Jesus. Que assim seja, graças a Deus.